Meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estava morrendo de saudade de vocês. Então hoje vamos fazer as nossas revisões, certo? Vamos falar dos números inteiros. Mas antes de começar com os números inteiros, vamos falar dos números naturais? Vocês sabem quais são os números naturais, certo? É o 0, 1, 2, 3, 4 e assim infinitamente, que é representado pela letra N, conjunto N. Os números inteiros é representado pelo conjunto da letra Z, Z maiúsculo, certo? Os números naturais surgiu com a necessidade de contagem, de contar o rebanho, de contar a quantidade de alimentos. Já os números inteiros surgiu com a necessidade de representar temperatura, representar profundidade, algo que estava abaixo do limite. Então vamos para a nossa reta numérica, para que vocês possam compreender, certo? Vamos lá, meu amor. Os números inteiros, representado pela letra Z, como eu já falei para vocês. Z vem de Zahl, uma palavra alemã. Acredito que se pronuncia dessa forma, que significa números. Então vamos lá. Na reta numérica, nós sabemos os números 0, 1, 2, 3, 4, certo? À esquerda estão os números inteiros, que é menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Por que essa representação? Vamos lá. Em alguns estados do Brasil, lá em Santa Catarina, há um frio muito grande. E em outros países, como os Estados Unidos, então fica 3 graus abaixo de zero, muito frio, ou menos 3 graus, certo? Então, por isso que surgiu a necessidade dos números negativos. Também, por exemplo, os submarinos, eles não ficam na parte de cima do mar, eles ficam abaixo do mar. Então, eles chegam a 2.000 metros abaixo do mar, eles chegam a menos 2.000 metros. Então, houve a necessidade de representar esses números com os números negativos, certo? Então, vamos lá. O conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z maiúscula, ele vem infinito, porque não tem fim. Aí, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, infinito, certo? Agora, falando um pouco de módulo de um número. O que é módulo? Módulo é a distância que um número tem do zero. Então, vamos lá. Eu tenho um módulo de menos 3, representado por esses dois tracinhos e o número no meio. Se é menos 3, então a distância é 1, 2, 3. A distância é 3. A distância nunca pode ser representada como um número negativo, certo? Eu não posso andar 2 passos, andar 2 metros e esses 2 metros ser negativos, certo? A distância sempre é positiva. Então, se eu pegar o módulo de menos 3, é 3. E o módulo de 3, como é distância, é 1, 2, 3, continua 3 também, certo? Vocês sabem que os números negativos, eles são oposto dos números positivos. Por exemplo, eu tenho menos 4. A distância de menos 4 para 0 é o oposto da distância de 0 até 4. Então, menos 4 é o oposto de 4, certo? Menos 3 é o oposto de 3, menos 2 é o oposto de 2. Eles estão do lado contrário da reta numérica, certo? Agora que vocês já entenderam um pouquinho sobre os números inteiros, vamos aprender a adição e subtração dos números inteiros, certo? Adição e subtração dos números inteiros. Como é que eu faço, tia? Eu esqueci de falar para vocês, mas eu vou falar agora, certo? Quando o número não aparece sinal, significa que ele é positivo, certo? Se o número não tiver sinal na frente, ele sempre vai ser positivo. Então, vamos lá. Eu tenho aqui o número menos 7 mais 6. Quando eu tenho o menos 7, é do número 7. O mais 6 é do número 6, certo? É o mesmo que eu fizer isso, ó. Colocar entre parênteses e fazer isso, ó. Eu não coloquei porque isso aqui é um positivo, certo? Eu estou fazendo uma soma desses dois números. Aqui também. Vamos iniciar por aqui. Menos 7 mais 6. Eu subtraio e conservo o sinal do maior. Então, menos 7 mais 6 é igual a 7 menos 6, 1.
é o maior? Positivo ou negativo? Negativo, né? Então, é menos 1. Então, vamos lá. Mais 10 mais menos 2. Ou seja, eu estou fazendo somas aqui, certo? Então, se 10 é o mesmo que eu dizer 10 menos 2. Por quê? Porque numa soma, numa adição ou subtração de números que tem sinais diferentes, eu vou sempre subtrair e conservar o sinal do maior, certo? Então, vamos lá. 10 menos 2, 8. Qual é o sinal do maior? Positivo, certo? Eu posso ou não colocar o sinal de mais. Por quê? O sinal da adição. Porque o número positivo, ele não precisa necessariamente da sinalização. Se eu tenho aqui, ó, 5, ele é positivo. O 45, ele é negativo. Então, ó, 5 menos 45 ou 45 menos 5 é igual a 40. Qual é o sinal do maior? Negativo. Menos 15 menos 7. É o mesmo que eu fizer isso, ó. Menos 15 mais menos 7. Sinais iguais, eu somo e conservo o sinal. 15 mais 7, 22. Então, vamos aprender as regrinhas de sinais para que vocês não confundam-se, tá? Numa adição ou subtração, eu sempre vou fazer assim. Sinais iguais, eu somo e conservo o sinal, certo? Menos e mais. Sinais diferentes, eu subtraio e conservo o sinal do maior. Entenderam até aí? Vamos lá. Sinais iguais, eu sempre vou somar e conservar o sinal. Sinais diferentes, eu sempre vou subtrair e conservar o sinal do número maior. Ficou fácil, gente? Então, meus amores, eu vou estar colocando logo abaixo na plataforma a atividade para que vocês possam responder, certo? Beijo, até a próxima aula.